Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Leti e seja bem-vindo aqui no canal Crochê Love. No vídeo de hoje, eu trouxe aqui a receita dessa bonequinha. Uma eu fiz com o fio amigurumi, outra eu fiz com o fio Bela da Pinguim. Fiz com fios diferentes para ver a diferença de tamanho, né? Mas acabou que não deu tanta diferença assim. As duas eu utilizei agulha de 2 milímetros. Essa daqui da amigurumi ficou com 19 centímetros aproximadamente, e essa com a fio Bela da Pinguim ficou com 18. Então, se você quiser que ela fique menor ainda, além de utilizar a agulha 2, utiliza de 1,5, ou se você tiver o ponto, se você tiver um ponto mais apertadinho que o meu, ela também vai ficar menorzinha, né? Eu sempre falo que o tamanho nunca, às vezes, fica exatamente igual ao que eu trago aqui, porque cada um tem sua tensão de ponto. Meus pontos não são muito apertados, eu não gosto de fazer muito apertado por questão de forçar a mão, né? Porque a gente faz muito, então não dá pra fazer dessa forma. Então, eu trouxe elas aqui pra vocês verem a diferença e também coloquei aqui o modelinho diferente de coque, as cores, né? Fico imaginando ela aí de várias cores, sei que vai ficar muito linda e muito fofa, né? Vou deixar aqui na descrição dos vídeos as cores que eu utilizei para fazer tanto com fio amigurumi, tanto com fio Bela da Pinguim, tá bom? Vou deixar todo o material para não esquecer, ok? Então, eu vou deixar as cores. Mas saiba que essa daqui eu fiz com a fio amigurumi e essa daqui eu fiz com a Bela da Pinguim. Essa daqui ela fica mais levinha, porque o fio da Bela Pinguim ele é mais, né, a espessura dele, o tex dele é mais fino, ela fica mais suave. Então, sinceramente, peças pequenininhas assim, eu gosto de trabalhar com o fio da Bela Pinguim, né? Eu não gosto muito de trabalhar com amigurumi, porque como são peças menorzinhas, com detalhezinho assim no braço, eu acho o fio um pouco grosso, né, para mexer. Mas tudo bem, eu trouxe nas duas opções, porque quem trabalha só com amigurumi não precisa ficar comprando um outro fio para utilizar. Os olhos aqui eu utilizei os mesmos, eles são de 7 milímetros, né? Só mudei mesmo aqui o fio. Então, vou deixar na descrição aqui embaixo o material, não se esquece. Já curte o vídeo para você não esquecer de curtir, já compartilha aí com pessoas que você sabe que adora fazer bonequinhas, né? Sempre me pedem bonequinhas assim, menorzinhas, aí hoje eu trouxe. E se você quiser também mais modelinhos de boneca, eu tenho um curso Bonecas Amiguchas, que são 5 bonequinhas, todas diferenciadas, com técnicas diferentes, modelos de cabelo diferentes, pezinhos diferentes, corpinhos, roupinhas, tudo diferente para você ter 5 modelos aí diferenciado, tá bom? Elas ficam com aproximadamente 30 centímetros, então se você procura uma bonequinha maior, esse curso aí é perfeito para você. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link para o curso, então vai aqui embaixo, clica no link e vê todas as bonequinhas lá e o que você vai aprender, tá bom? Então é isso. Vamos para o vídeo de hoje? Vamos fazer aqui agora os bracinhos. Eu já fiz um, agora vamos fazer o outro. Para os bracinhos eu inicio com um anel mágico. E 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou puxar o fio aqui para fechar o anel. E agora, de forma bem simples, nós vamos trabalhar da carreira 2 até a 9, apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui em cada carreirinha com 6 pontos baixos. Então, vou fazer aqui. Você pode fazer a marcação para facilitar. E vou fazer aqui nos pontos baixos em cada ponto de base. Como ele fica com 6 pontos baixos aqui, ele fica um pouquinho chatinho de trabalhar, porque a peça vai ficando mais estreita. Então, aqui tá virando, ó. Aí, com a ajuda aqui de uma tesoura, eu desviro pra ficar do jeitinho certo. Então, vou continuar aqui, subindo as carreirinhas, vou fazer da 2 até a 9, e assim que eu finalizar,
eu retorno. Finalizei aqui da carreira 2 até a 9. Esses bracinhos, como fica tão pequenininho e fica durinho aqui por causa do fio, eu não costumo colocar enchimento aqui, tá? Mas aí fica da sua preferência se você desejar. Então, aqui eu vou fechar aqui a última carreirinha aqui, fazendo ponto baixo, aqui pegando uma alcinha aqui do lado e aqui do outro lado. Então, vou fechar fazendo aqui 3 pontos baixos. Então, eu fiz 1, 2, e aqui na pontinha para finalizar, 3. Que assim fica melhor para fazer a costura lá no corpinho. Então, eu vou cortar o fio, deixando aqui uma quantidade para costura. E aqui já está finalizado os nossos 2 bracinhos. Agora, vamos iniciar aqui os pezinhos, né, a perninha da nossa bonequinha. Vamos fazer aqui agora o pezinho, nessa cor aqui, e depois vamos subir a perninha. Eu já fiz uma, tá? E agora vamos fazer a outra. Quando você fizer a sua primeira perninha, que você cortar o fio, você deixa aqui uma certa quantidade. Nós vamos emendar com a outra perninha que nós vamos fazer, mas eu vou utilizar este fio aqui para costurar no centro, quando nós fizermos a união aqui da perninha, vai ficar um buraquinho aqui no centro. Então, já vou aproveitar este mesmo fio para fazer a costura aqui no meio da perninha que vai ficar o buraquinho, tá? Quando chegar lá, eu mostro direitinho. É só para vocês terem uma ideia, porque eu deixei tudo isso aqui de fio aqui nessa primeira perninha. Então, vamos lá fazer a outra? Vou iniciar aqui o pezinho dela, com esse tomzinho aqui de rosa. Vou iniciar com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar aqui o fio para fechar o anel. Agora, vamos para a carreira número 2, onde vamos fazer 6 aumentos, ficando aqui no total da carreira com 12 pontos baixos. Então, vou fazer aqui um aumento em cada ponto de base. Então, aqui eu tenho o meu primeiro aumento. Já vou utilizando este fio aqui para prender aqui junto, enquanto eu faço, ó, por baixo. Então, 2 pontos baixos. Terceiro aumento aqui. Quarto aumento. Quinto. Sexto. Então, eu terminei aqui a carreira de número 2 com 12 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 3, onde vamos fazer um ponto baixo e um aumento, ficando no total da carreira com 18 pontos baixos. Aqui eu vou começar a fazer minha marcação. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Vou fazer dessa forma aqui por toda a carreira e assim que eu finalizar eu retorno. Finalizei a carreira número 3 com 18 pontos baixos. Agora, vamos fazer a carreira número 4, que será apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui nessa carreira com 18 pontos baixos. Então, eu fiz aqui minha marcação e vou fazer aqui apenas minha carreirinha de pontos baixos. Vou dar aqui a volta e assim que eu finalizar eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 4, com 18 pontos baixos. Agora, vamos para a carreira número 5, que será de um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira, ficando com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui minha marcação e vou fazer um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição. Então, vou fazer assim por toda a carreira e quando eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui a carreira número 5, com 12 pontos baixos. Agora, vamos para a última carreira aqui do pezinho,
que será a carreira número 6, onde iremos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, ficando no total da carreira com 9 pontos baixos. Então, vou fazer aqui minha marcação e vou fazer aqui, ó, 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer isso aqui por toda a carreira e quando eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui essa carreira de número 6 com 9 pontos baixos. Agora, vamos trocar a cor para a cor aqui da perninha, né? Você coloca a cor que você desejar. Eu vou aqui voltar um pontinho aqui da diminuição, porque aí eu vou fazer a emenda da cor. Então, eu pego aqui o fio, já vou cortar este rosa, porque não vou mais utilizar. Não vou precisar agora da marcação, porque eu já vou ter aqui a mudança de cor. Então, eu vou fazer aqui da carreira 7, que é essa daqui de mudança de cor, até a 16 apenas de ponto baixo em cada ponto de base. Então, cada carreirinha eu vou ficar aqui com 9 pontos baixos. Então, vou fazer só essa primeirinha aqui para ver a mudança de cor, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui ponto baixo e já vou prendendo esses 2 fios aqui juntos. Vou dando a voltinha assim, apertando aqui para ficar mais fácil, né? Porque o dedo não cabe mais aqui. Então, eu vou fazendo assim, virando a peça e dando uma achatadinha para facilitar aqui. Então, fiz aqui a carreira número 7, ó, de alteração de cor. E agora, eu vou seguir novamente até a carreira 16, apenas assim, de ponto baixo em cada ponto de base. Aqui eu nem utilizo o marcador, porque já tem a alteração aqui da cor, né? A mudança de cor, que vai ajudar a fazer a gente se localizar. Então, aqui eu já vou fazer um pouco de enchimento aqui dessa parte do pezinho, para depois, quando tiver a perninha maior, não dificultar. Então, coloco só um pouquinho de fibra. Enchi aqui o pezinho e agora eu vou continuar aqui com a perninha. E também, se eu achar necessário, eu já vou enchendo ela de acordo com o que eu for fazendo, para depois não dificultar. Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha das 7 até 16, e assim que eu finalizar, eu retorno com ela prontinha pra gente fazer a união das duas. Finalizei aqui, ó, perninha, fiz da carreira 7 até 16, já enchi aqui um pouco, tá? Até aqui mais ou menos, né? Mas como nós vamos emendar o corpinho, eu não quis encher muito pra fibra não atrapalhar. Então, agora vamos fazer união aqui das perninhas. Então, a parte aqui de trás, ó, da perninha, é onde nós fizemos a emenda do fio para alteração de cor, né? Então, ela vai ficar aqui para trás, ó. Então, nós vamos pegar a outra perninha e vamos fazer a mesma coisa, deixar essa partezinha aqui mais para trás. Então, antes de fazer aqui a emenda, que aqui nós cortamos o fio da outra perninha. Então, vou só fazer aquele acabamento aqui do pontinho, ó. Venho aqui, pulo um ponto, vou no seguinte, passo aqui a agulha para trás, depois volto aqui aonde o fio está saindo, vou passar ele aqui para dentro, para fazer um pontinho falso aqui para ficar certinho. E agora eu pego este fio e trago aqui para fora, ó. Porque como eu disse antes, eu vou utilizar este fio para costurar o espaço que vai ficar aqui entre as perninhas. Então, como que eu faço? Eu coloco aqui essa parte que eu disse para trás, né? Junto aqui assim. Então, vou fazer aqui nessa perninha que eu estou fazendo uma correntinha. E vou unir aqui com a outra com um ponto baixo. Então, eu venho aqui, mais ou menos, aqui, e vou fazer um ponto baixo.
E agora nós vamos fazer mais 7 pontos baixos. Então, contando com este daqui que nós fizemos, nós vamos ficar no total com 8 pontos baixos. Então, ó, o fio ficou aqui pra frente, mas depois eu passo ele aqui pro meio, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, um com que eu fiz a emenda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ficar um pontinho aqui faltando ainda na base, mas é assim mesmo, não vamos fazer nenhum ponto nele, tá ok? Então, fizemos aqui 8 pontos baixos, agora eu vou fazer mais uma correntinha e vamos passar para a outra perna. Do mesmo jeito que ficou aqui esse pontinho sobrando, nós vamos começar aqui também pulando um pontinho. Então, aqui, ó, tá aonde nós fizemos a outra perninha. Então, aqui eu pulo esse ponto e no seguinte eu começo a fazer a emenda. Então, eu fiz aqui um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Então, a emenda aqui da perninha ficou desse jeitinho aqui, ó. Como aqui nos pezinhos nós trabalhamos de forma circular, né? Aqui não fizemos nenhuma diminuição para dar formato no pezinho. Então, quando tá aqui, ó, a parte de trás, tá a parte da emenda aqui dos fios. E aqui depois você pode dar uma achatadinha para formar como se fosse uma saliência aqui para não ficar totalmente redondinho, tá bom? Essa parte de emenda é bem chatinha de fazer quando a peça também é assim pequena, né? Mas tudo ok. Então, essa carreira que nós trabalhamos aqui foi a carreira 17, né? Que foi a onde emendamos a perninha. Agora, vamos fazer da carreira 18 até a 25 de ponto baixo em cada ponto de base. Então, cada carreirinha aqui vai ficar com 18 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui minha marcação. E aí, vamos fazer essa carreirinha aqui juntos, tá bom? Então, lembrando aqui, ó, que aqui, o primeiro pontinho que nós temos foi aquela correntinha que nós utilizamos para fazer a emenda aqui da peça. Então, aqui, eu passo por dentro mesmo aqui, ó, nem preciso me preocupar em ficar achando a alcinha aqui certinha. Então, eu venho aqui por dentro mesmo, que é onde eu falei aqui, ó, da emenda ficou com um buraquinho no centro, tá vendo? Que é onde nós vamos costurar depois. Mas eu deixo isso mais pra frente, quando já tiver feito algumas carreirinhas aqui. Então, eu fiz a marcação. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Lembrando que aqui já começa outro, ó, bem aqui no cantinho, para você não passar direto e perder este pontinho e depois dar diferença na contagem. Então, aqui, ó, 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, vamos de novo aqui no centro, onde nós fizemos a correntinha para unir. Então, continua aqui, né, a contagem. 10. Aí, lembrando que tem um pontinho bem aqui logo no começo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, essa aqui foi a carreira de número 18. Então, a gente vai fazer dela, da 18 até a 25, assim, dessa forma, apenas de ponto baixo em cada ponto de base. Só fiz essa primeira carreirinha aqui para ajudar, para não
ter confusão aqui nessa parte do início e depois ficar faltando pontos aí pra vocês, tá bom? Então, lembrando que a gente faz aqui no centrinho, onde nós fizemos a correntinha, e bem no cantinho já, coladinho, já tem um outro lugarzinho para você já fazer o ponto. Então, eu vou fazer aqui da minha carreira 18 a 25 e já retorno. Então, eu finalizei aqui, já fiz da carreira 18 até a 25, aí ficou deste tamanho aqui. Então, antes de continuarmos, já vamos encher mais aqui o restante da perninha, que ainda faltou aqui, e uma parte aqui do corpinho. Então, aqui, ó, eu vou encher bem aqui nessa parte das perninhas. Se você quiser também, antes de subir muito assim um corpinho, você já pode ir enchendo, tá? Que for mais fácil aí pra você. Então, pra mim aqui essa parte da perninha já está ok. Agora eu vou encher aqui um pouco do corpinho. Não muito também, para não dificultar aqui na hora que formos continuar a subir a peça. Tá ótimo assim. Então, vamos continuar agora na carreira 26. Então, vou fazer aqui minha marcação. Vou tirar aqui que eu ainda não tirei, onde eu tinha iniciado a marcação. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, ficando no total da carreira com 12 pontos baixos. Então, eu fiz aqui minha marcação e vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Vou fazer aqui dessa forma por toda a carreira e quando eu finalizar eu retorno. Então, eu finalizei aqui a carreira número 26 com um ponto baixo e uma diminuição, ficando com 12 pontos baixos por toda a carreira. Agora, vamos fazer da carreira 27 até a 29 apenas de ponto baixo em cada ponto de base, continuando aqui em cada carreira com 12 pontos baixos. Então, eu fiz aqui minha marcação. E vou fazer aqui apenas ponto baixo em cada ponto de base. Vou fazer aqui as minhas 3 carreiras e assim que eu finalizar, eu retorno. Finalizei aqui da carreira 27 até a 29 apenas de ponto baixo em cada ponto de base e o corpinho é até essa parte aqui. Então, eu vou cortar este fio, eu vou deixar uma quantidade aqui um pouco maior, mas depois nós vamos fazer a emenda neste fio mesmo, para começar a subir aqui a cabecinha, tá? Por que que eu vou cortar este fio aqui agora? Então, vamos lá. O vestidinho que nós vamos fazer, ele vai ser feito de forma circular, então, nós vamos fazer ele separadamente. Vamos encaixar ele aqui, já para ficar fechadinho, aí não vai ter nenhuma emenda. E depois, vamos começar a subir aqui a cabecinha. Então, eu cortei aqui o fio, ó, deixei uma quantidade, tá? Mas depois, vamos emendar o fio aqui novamente e continuar tecendo a peça, né? Eu não deixei o fio sem cortar, porque aí eu não conseguiria encaixar aqui o vestidinho dela, porque o fio iria atrapalhar. Então, na hora que formos fazer aqui na prática, fica mais fácil de entender. Então, eu vou fazer aqui o preenchimento, né? O enchimento da peça até finalizar. Ó, eu enchi aqui, ainda cabe um pouquinho mais, mas depois nós continuamos para encher. Então, a gente vai encher bem, tá? Para essa parte do pescocinho aqui ficar mais durinha. Então, agora eu já vou aproveitar e costurar essa parte aqui de baixo, ó, como eu falei que fica abertinho. Então, eu vou pegar este fio aqui, que eu havia deixado de uma das perninhas, né? Eu tinha jogado ele aqui pra frente, mas aí eu entro aqui pelo mesmo pontinho que eu saí e saio aqui no centro, ó.
E aí eu vou fazendo a costura, pegando aqui de um lado e do outro, só para fechar aqui este vãozinho que ficou aberto. Então, eu pego aqui um pontinho, pego aqui do outro lado e fecho. Pego aqui do outro lado e fecho. Aqui é pontinho bem básico mesmo, a costurinha pra lá e pra cá. Ó, costurei, fechou aqui. Vou passar aqui por dentro e vou dar aquele pontinho, aquele nozinho aqui, só pra segurar o fio. Vou passar aqui dentro de alguns pontinhos. E cortar aqui o excesso. Então, o corpinho aqui da nossa bonequinha está finalizado. Então, vamos parar por aqui hoje, né, para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu vou dividir essa bonequinha em mais partes. Então, até aqui o vídeo de hoje fizemos essa parte aqui. E no vídeo seguinte, continuaremos aqui com as outras partes. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!